esperar vocês chegarem, porque a minha internet caiu. Sempre cai durante as lives. Deixa eu aproveitar para fixar o comentário. Tá. Deixa eu esperar. Minha cadeira tá saindo do lugar toda hora. Eu tô conseguindo. Tem a cadeira em cima do meu dedinho. Só falta ter caído de novo. Não caiu de novo, não. Tafarel, desculpa, minha internet tinha caído na hora de começar. Perdão, gente. Caiu mesmo. Vou fazer a introdução de novo. Boa noite, gente. Eu sou a Simone, do Regional 4. Sou da CDPJ, do GT da Comunicação. Sou do projeto das lives e faço parte do coletivo. E fiquei, esse mês eu acho que eu ainda não tinha aparecido aqui. Acho que não, gente, desculpa. Fiquei ausente no início do mês, mas agora já estou de volta. Bom, gente, se fizer muito barulho do ventilador, perdão. A Pastoral da Juventude da Diocese de Nova Iguaçu está fazendo 40 anos e parte importante da evangelização da juventude aconteceu nos anos 2000. Por isso, convidamos o Tafarel para fazer memória desse momento junto com a gente. Deixa eu te colocar aqui. Funciona direitinho. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô sim. Você tá me escutando bem? Sim. Se apresenta pra gente, por favor. Primeiramente eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Parabenizar pela iniciativa, a Pastoral da Juventude se modernizando, né? A juventude que está nas redes e nas ruas, elas, em especial, precisa desse espaço também para o debate, né? As redes sociais, infelizmente, elas são dominadas por uma lógica, muitas das vezes, da individualidade, do ódio, e a Pastoral da Juventude se inserir nesse espaço é fundamental. Eu sou Tafarel, eu fui militante da Pastoral da Juventude na década de 90, eu tive o prazer de ser um dos representantes do antigo Regional 4, né, que era a paróquia de Edson Passos, junto com Nilópolis, né, Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Cabuís, e hoje sou 10, né, mas não participo mais, mas eu tive uma grata satisfação de participar num momento muito rico da Pastoral da Juventude na década de 90, desde a Romaria da Juventude de 1992, até quando eu tive a oportunidade de ser vereador e ganhar a eleição, onde eu tive que me desligar dos trabalhos pastorais, né, no ano de 2000. Mas a Pastoral da Juventude, para mim, foi um espaço libertador. Eu adquiri na Pastoral da Juventude aquilo que nenhuma faculdade, nenhum outro movimento, nem estudantil, nem partidário, poderia me dar, que é a consciência crítica e a reflexão da palavra de Deus, à luz do mundo, à luz da visão dos mais pobres. Isso eu agradeço muito à Pastoral da Juventude e a toda essa energia que faz. Eu quero parabenizar vocês todos e todas por estarem se reinventando e entrando aí, como eu falei, nas redes sociais. Obrigada.
Gente, normalmente eu faço as lives com folhinha na mão. Hoje eu tô com outro telefone. Aí, sempre eu tô com o roteiro impresso. Deixa eu começar com a primeira pergunta. Tafarel, o que é a PJ pra você? O que é PJ? Pra você. Então, como eu falei, a Pastoral da Juventude, para mim, ela foi, é e sempre será um espaço de uma reflexão da palavra de Deus à luz do mundo, né? Quando Jesus Cristo, nos seus versículos ilustrados pelos apóstolos, ele fala que não é desse mundo, e ele diz que não é desse mundo de injustiça, não é desse mundo de desigualdade, não é desse mundo do ódio, né, do preconceito, da homofobia, e é isso que a Pastoral da Juventude, né, na minha época, quando ela foi introduzida na minha vida e na vida de centenas de milhares de jovens, e eu acredito que até os dias de hoje, ela vem desenvolver esse senso crítico. A Pastoral da Juventude, na lógica dos grupos de jovens, né, de refletir a palavra de Deus de forma coletiva, de fazer, né, a palavra de Deus se tornar o sal, a luz, né, dar gosto na vida da juventude. Então, ser Pastoral da Juventude, para mim, é ser a diferença. É, como diz a música, vim no mundo para ser diferente, para incomodar mesmo. Então, acho que isso é a marca da Pastoral da Juventude em todo o Brasil. Eu tive a oportunidade de ir no DNJ de 2018, pleno segundo turno das eleições de Haddad versus esse cara que está aí, que eu não vou nem falar o nome, e quando eu olhei a juventude toda, eu fiquei preocupado, que eu fui para a missa, né, que foi na Prata. Quando eu vi a juventude toda com adesivo, pedindo do Haddad, falando que era contra esse projeto demoníaco que está instalado no nosso país, cara, aquilo ali eu falei assim, vale a pena, valeu a pena lá atrás, e vale a pena acreditar na Pastoral da Juventude, porque a Pastoral da Juventude, ela é a diferença na Igreja Católica hoje. Então, hoje, se eu for denominar uma frase, a Pastoral da Juventude é ser diferente, ser o diferente, ser o protagonista, ser aquele que, quem é da pastoral, carrega isso, né? Carrega isso no seu seio. Viemos do mundo para incomodar. E acho que a pastoral até hoje é isso. Eu estou falando porque em 2018 eu tive a oportunidade de ver e vejo nas reflexões críticas da Pastoral da Juventude, nos seus temas, né, nas suas reflexões. E parabéns, eu acho ser Pastoral da Juventude é ser diferente. Inclusive foi no DNJ de 2018 que eu me encontrei propriamente com a Pastoral da Juventude. Sempre falo isso em todas as lives, que foi um tempo de flerte, desde o DNJ de 2016, quando eu vi a PJ inteira lá no... Como que é o nome? Na passarela de Mesquita, com todas as bandeiras enchendo a passarela inteira. E ali pra mim já começou tudo, mas em 2018 não teve como. E realmente 2018 foi o divisor de tudo, das águas, pra gente se encontrar e pra gente ser quem a gente é e seguir o nosso carisma do jeito que a gente se sente bem, fazendo a diferença mesmo. Quais as saudades daquela época e pessoas que marcaram a vida pastoral? Então, a saudade que eu tenho daquela época a gente, assim, eu até admiro muito quem hoje ainda milita na Pastoral da Juventude, porque a dinâmica de grupo, né, que hoje é estabelecida mais pelos grupos de Zap, era uma dinâmica muito bacana, porque a gente ia para a comunidade aos domingos para rever o jovem. Por exemplo, eu participava no grupo de jovem de Edson Passos. Eu moro no bairro da Chatuba, eu ia para a paróquia de Edson Passos, que é a Nossa Senhora de Fátima. Eu era do GRUJEP, Grupo Jovens de Edson Passos. E tínhamos em toda a paróquia uns 8 grupos jovens, que ia particularmente com 10, 15 pessoas. E todo domingo a gente sentia o gosto de refletir a palavra de Deus, de fazer a reflexão em coletivo, sempre com uma visão crítica. Os livros da Pastoral da Juventude, que eu acho que hoje devem ter se modernizado e se tornaram aplicativos, né? Ou aplicativos, ou outro tipo de meio de comunicação virtual, mas os livros ajudavam muita gente, os cadernos de formação. Então, quando a gente participava naquelas etapas, eu estou falando do início, da questão do... Quando eu saí do Crisma, fui logo para o grupo jovem, né, cedendo para participar, mas o que eu tenho muita saudade é dos encontros
da Casa da Juventude. Olha, aquilo ali dá uma nostalgia. Quando eu fui no reencontro que vocês, de forma muito importante, marcaram a minha vida nesse reencontro que teve esse ano foi um ano de tanta dificuldade, tanta coisa ruim, né? Muita coisa ruim, né, no mundo. Mas aquele encontro que teve em fevereiro, eu acho assim, foi uma coisa que acho que a gente estava fazendo história, porque a gente, depois daquele encontro, a gente viveu tantas coisas negativas, e aquele encontro me deu uma nostalgia, porque a gente ia para ali, tinha curso de formação política, curso de oração, curso de espiritualidade, curso de sexualidade, afetividade, curso. Então, esses cursos eram fundamentais para a formação da juventude. E o curso de formação de lideranças políticas, curso de como participar na pastoral. Eu tenho muita saudade desses cursos. Eu acho que retomar esses cursos seria fundamental. Nós temos um grupo aí fera de pessoas que contribuíram na pastoral da juventude, que podem contribuir, que parece que não, mas se a gente deixar a critério das redes sociais, o que vai acontecer é que as pessoas vão acreditar que a Terra é plana, né, que Jesus Cristo odeia aqueles que refletem a teologia da libertação, que nós somos o fim da igreja, que nós somos... e se deixar a luz dos reacionários das redes sociais, nós estamos ferrados. Mas assim, então o que me dá muita saudade daquela época são os cursos de formação de liderança que nós tínhamos no ano inteiro. Fora as assembleias, que acho que a gente ainda tem, né, os encontros regionais, as atividades, os DNJs eram organizados mais pela Pastoral da Juventude. Hoje, se eu não me engano, é um grupo que não é só a pastoral. Então, acho isso... roubaram um pouco a nossa identidade, roubaram entre aspas, né? Boto entre aspas, não no pejorativo, vamos botar assim, mas tiraram um pouco a identidade da Pastoral da Juventude quando tiraram o DNJ da organização da CDPJ, que nós lá atrás, quando eu participei no primeiro encontro que teve de DNJ com outros grupos nas dioceses, ele tinha critério de querer acolher os jovens de outros movimentos, mas nunca perdendo a identidade da Pastoral da Juventude, que é essa questão, como eu falei inicialmente, do ser crítico, ser a diferença, de falar mesmo, de não ter medo de dizer que pensa, né, do ponto de vista da política, do ponto de vista da sexualidade, do ponto de vista da sociedade. Então, assim, o que me dá saudade na Pastoral da Juventude é esses encontros. A Casa da Juventude, se fosse materializar, o que me dá saudade muito, eu fiquei assim... Eu tenho uma dó muito grande que na época que eu estive parlamentar, na cidade Mesquita pelo PT, nos meus 3 mandatos, foi na época que a Casa da Juventude caiu. E a gente tinha as prefeituras do PT na época, e assim, quando caiu, eu particularmente fui pego de surpresa. Foi, acho, uma atitude da paróquia, né, de Santo Antônio da Prata, de não acolher mais, mas assim, quando eu vi aquilo no chão, e quando tem aquela capela ainda que está ali, quando eu entrei, ele via que tem aquela capela, assim. Então, a nostalgia é muito grande. O que me dá saudade muito são os encontros e essa interação dos jovens de todas as dioceses. Era uma coisa muito bacana. Esse ano... o João tá aqui falando que os livros agora são em PDF. A minha mãe sempre fala da Casa da Juventude que ela ia muito. Ela participava muito dos encontros lá. E realmente, o nosso encontro esse ano, que foi a última coisa que a gente... Foi a penúltima coisa como PJ que a gente fez agora antes da pandemia. Última coisa presencial. E realmente, aquele dia... Nossa, um dia diferente, uma sensação diferente. Qual momento / eventos marcantes que você traz no coração? As Romarias, todas as Romarias foram, desde a de 92, eu tinha uma parada que eu falava para mim mesmo que eu ia participar em todas as Romarias. Acabei não conseguindo. Teve uma que eu não participei, mas assim, a de 92... foi assim, aquela coisa louca, né? Porque eu era bem garoto em 92. Não estou lembrado da idade, mas eu era bem garoto. Eu tenho 43, mas eu era bem adolescente. Eu estava fora daquele foco dos jovens mais conscientes da década de 80. Então eu estava iniciando, eu estava no grupo de jovens, quando eu fui para a Romaria. Então foi aquela coisa assim, tinha a coordenação diocesana que organizou, a Álbia,
e outras lideranças importantes que contribuíram, Fatinha, Luiz Menezes, o Renê também, se não me engano, estava na organização, mas eu estava no grupo jovem. Então, quando eu entrei ali, começou no Monteiro Lobato. No Monteiro Lobato. Quando eu cheguei no Monteiro Lobato e vi aquela multidão de jovens gritando, assim, alguns, né, na época, gritando fora Collor já, eu era um deles, né? Então, assim, mas assim, todo mundo cantando irá chegar um novo dia, e a gente cantava o novo céu, a nova terra, o novo mar, Pai Nosso dos Mártires. Quando eu vi aquela coisa, aquele evento, aquele carrinho de som, parecia carro da Pamonha, mas o pessoal cantando, assim, e a juventude abraçada uma na outra, e a gente andou. A Romaria, acho que é a Romaria que mais andou. Eu tive outras Romarias, que eu fui Romaria da Terra, também andava, mas essa Romaria da Juventude, a gente saiu dali do Monteiro Lobato, fomos até a Prata, a gente passou pelo debaixo da Via da Dutra, e assim, tinha a questão dos jovens, dos grupos de extermínios, que na época eram muito fortes, ainda são, né, mas hoje são milícias, na Baixada Fluminense, mas naquela época parecia uma manifestação, assim, marcou a história. Então, a Romaria da Juventude de Nova Iguaçu, pode dizer que foi um encontro um dos mais marcantes da minha vida, do ponto de vista da pastoral, e depois veio as outras Romarias, a de Valença, que foi em 94, aí depois veio em 97 a Romaria em Angra, e outras Romarias importantes que tiveram, que eu tive a oportunidade de participar. Então, se fosse falar assim, olha, tem uns filmes, a juventude já deve ter visto, na Netflix, e eles têm uma série de filmes que fala que se tivesse condições de você pegar, eu esqueci a série que é na Netflix, que você tira o que tu pensa, o que tu vê, eu esqueci o nome, que você tira o chip e bota e você vê. Cara, se a gente pudesse pegar essas memórias de todo mundo, as imagens, que a gente tem poucas imagens, tinham poucas câmeras, daquele momento, cara, ia ser uma coisa, daria um baita de um documentário, se a gente conseguisse pegar tudo que a gente viveu naqueles encontros. Então, as Romarias, para mim, foram marcantes. Fora esses encontros, como eu falei, as assembleias da Pastoral da Juventude, elas eram muitas educativas, as assembleias, porque elas tinham palestras que, por exemplo, a gente discutia a questão da divisão política do mundo, capitalismo, comunismo. A gente, na verdade, as assembleias da Pastoral da Juventude eram um momento de formação política do caramba. A questão de você eleger os regionais, as divisões afetivas que tinham, né? Por exemplo, eu tinha um amor pelo pessoal do regional, antigo Regional 2, que é Belford Roxo. Eu não sei qual é o regional de Belford Roxo hoje em dia, que mudou. Mas, assim, a gente tinha uma... Regional 6. A gente tinha uma galera... Eu tinha um carinho pelo pessoal de Cabo Sul. E, assim, era uma coisa... As assembleias da Pastoral da Juventude eram espaços também de formação política. Então, se eu fosse elencar, foram as Romarias, os DNJ de modo geral e as assembleias. Eu vou voltar para fazer um comentário na outra pergunta que você falou, que o DNJ perdeu um pouco. A nossa característica de Pastoral da Juventude é por causa do setor de juventude, que é bem... Agora tem o setor, né? Tem gente de todos os carismas. Inclusive o DNJ do ano passado foi um DNJ complicado pra gente como PJ. Bem difícil. A gente até entrou nesse ponto na live que a gente fez sobre o DNJ. Bem complicado. A situação estava um pouco apertada em 2019. Vocês viveram uma mudança enorme, sobretudo na globalização. Como isso os afetou naquele tempo? Não, repita, por gentileza. Vocês viveram uma mudança enorme, sobretudo na globalização. Como isso os afetou naquele tempo? Então, o principal fator da globalização, na minha opinião, foi o aumento da individualidade na relação igreja, relação sociedade, relação partido, na relação do modo geral de relações humanas. Isso afetou porque, tipo assim, foi o crescimento dos movimentos de juventude que individualizaram a relação da nossa ação como ser humano.
Porque até então, por exemplo, a renovação carismática, esses movimentos que criaram a partir dessa visão globalizada, nessa visão de valorização do indivíduo, ela atingiu em cheio, especialmente os grupos de jovens. Você deixou de ser nós para ser eu, né? Você deixou de ser a gente para ser ele. Então, assim, foi muito complicado. Isso trouxe um prejuízo, na minha opinião, muito grande para as gerações futuras. Porque quando a gente iniciou, essa questão da coletividade era muito forte. Você tinha o Tafarel, né, que era um líder, mas assim, junto com o Tafarel tinha uma série de pessoas que participaram. A gente, entendeu? Não era um só, a gente não era um. Hoje a relação é muito individualizada. O que eu falei inicialmente, eu acho que vocês tiram um leite de pedra para fazer hoje um movimento de juventude, da paixão da juventude, né? Porque tem a questão das redes sociais que individualiza muito a relação. Tem a própria igreja que está totalmente individualizada. A visão mais coletiva é muito difícil. Só em grandes momentos que você vê. Como mantém essa visão do nós, e a própria palavra de Deus, né, coloca isso em todo momento, e a gente vê no outro companheiro, na outra companheira, a visão de Jesus, a visão de Deus. Então, assim, na minha opinião, o que mais afetou a gente foi esse avanço da individualidade. A questão do desemprego também foi fatal, porque se não fosse os governos populares diminuindo a questão do desemprego, a tua própria geração ia ser muito afetada, porque a questão do desemprego com o neoliberalismo é fatal. Hoje que estamos voltando a ter, é o que nós vivemos no início da década de 90 até o início dos governos populares do PT. O João Oscar está falando que a gente tem um material com a Aninha, mas a gente ainda não conseguiu pegar. E tem gravado alguns DNJs e algumas romarias. Quais eram as causas daquele tempo que a PJ enfrentava? Então, assim, a questão da politização era muito forte, mas ela ajudou a muitas pessoas, por exemplo, o projeto Novo no Poder, que ocorreu na década de 90, meia da década de 90, ele originou várias campanhas populares, inclusive a minha, por exemplo, Jorge Dantas, Arthur Messias, outros companheiros Brasil afora que se elegeram jovens, muito jovens. Por exemplo, eu me elegi a primeira vez vereador com 23 anos. Então, assim, eu saí do grupo de jovens, de coordenação de pastoral da juventude, para ir para a Câmara Municipal. Assim, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente elegeu muitos jovens naquele momento. Então, a politização foi algo fundamental para a mudança da nossa sociedade. Porque eu e outros companheiros, a gente contribuiu, acho que muito, para o crescimento da voz popular, a voz feminina. Quantas mulheres assumiram o papel, né, nas comunidades, nos partidos, na associação de moradores, nos movimentos culturais do mundo afora que vieram Brasil afora que vieram da paixão da juventude. Então, a formação política, eu acho que foi o principal ativo daquele momento. Então, se a gente fosse elencar essa tua pergunta, seria essa questão, né, na minha opinião, da formação política, que hoje foi criminalizada, né, porque quando você fala em política na sociedade, as pessoas querem criminalizar, achar que você está errado, né, achar que você, porque você é isso, você é aquilo, né, se você é de esquerda, ou você até mesmo, assim, o ruim quando a gente fala de um jovem dentro da paixão da juventude com um pensamento reacionário, é porque contradiz tudo aquilo que a gente prega, né? Porque se você prega uma sociedade onde existe o respeito, existe a igualdade, onde existe a fraternidade, onde existe justiça, porque não existe justiça, não existe paz sem justiça. Quando você fala que uma pessoa defende o neoliberalismo, ela defende tudo ao contrário do que nós defendemos. Porque o neoliberalismo não quer isso. O neoliberalismo quer a exploração da classe trabalhadora a todo tempo. Então, assim, a principal bandeira que eu posso avaliar naquele momento foi o que gerou, né, uma série de companhias. A vitória do Lindbergh também em Nova Iguaçu, os mandatos, como eu falei, populares que nós tivemos naquela época, foi um ativo muito grande. Fora, como eu falei, uma série de lideranças que ocuparam, né,
espaços de poder. A Márcia, por exemplo, que foi da Diocese, foi secretária de Assistência Social de Nova Iguaçu, Marcinha, se eu não me engano, teve altos companheiros e companheiras que ocuparam, tanto em Mesquita como no Nova Iguaçu, teve a Márcia Regina também, que foi secretária de Assistência Social, Cássia Valéria também foi. Uma série de companheiros que ocuparam um polo de poder e mudam a vida do povo. Então, assim, esse legado foi a Pastoral da Juventude, foi um movimento. Eu até falo, quando eu vejo um jovem, quando eu vejo um camarada da minha geração falar, em qualquer lugar que eu esteja, eu falo, esse camarada veio da igreja, veio da Pastoral da Juventude. Quando eu vou perguntar, ele não tira. O que vai dizer? Eu participei do movimento estudantil também, mas o que me deu maior formação foi a questão da pastoral, né? Nesse sentido, da dinâmica, de participar em grupo, de respeitar o outro. Muitas das vezes, até também para ser passado para trás, porque os movimentos outros são muito pragmáticos, né? E a gente trabalha muito na questão humana. Qual a importância da PJ na sociedade daquela época que elegeu um operário para a presidência, advento da internet e tantas mudanças de época? Então, o que eu falei anteriormente, o PT, a gente conseguiu só criar essa massa de pessoas que acompanharam. Alguns dizem que foi a Carta aos Brasileiros. Eu acho que não. Nós tínhamos uma juventude, né, não só da Pastoral da Juventude. Eu seria muito baba-ovo da PJ se faz só a PJ. Não. Tinha outros movimentos importantes também que contribuíram. Mas a pastoral foi a diferença. Pelo menos na igreja. Entendeu? Pelo menos na igreja. Por exemplo, eu acredito que somos ainda, que a nossa diocese é uma diocese, uma das mais progressistas, por mais que a gente saiba que há um movimento reacionário que quer, se brincar, eles querem que a gente volte a rezar a missa em latim, e o padre virado para o povo. Se deixar, eles fazem isso. Eles voltam para a época, né, que não era uma época que o povo vivia a palavra de Deus como vê. Então, as comunidades, todo esse movimento por exemplo, as músicas do Zé Vicente, ou seja, quando a gente canta todas as músicas do Zé Vicente, elas trazem, se você era criança, como eu era na década de 80, e cantava uma música do Zé, que fazia uma reflexão de um coletivo, né, quando ela refletia o próprio Pai Nosso dos Mártires e outras músicas que não são só do Zé, mas criavam dentro da nossa visão, uma visão coletiva. Quando a gente chegou no momento de 2002, tinha um acúmulo de força muito grande, né? Que ou era o Lula ganhar a eleição, ou era o caos no Brasil. E não deu outra. Nós vivemos os 15 anos de poucas reformas, a gente pode dizer assim. O governo do PT, eu acho, errou, não naquilo que conquistou, né, que as pessoas criticam. Ele errou por não ter feito a reforma dos meios de comunicação, errou por não ter feito uma reforma política forte, onde a sociedade tivesse mais voz, errou nas alianças que nós fizemos, muitas das vezes, que naquele momento nós tínhamos um potencial do governo popular para fazer uma reforma política que pudesse construir uma sociedade diferente, né? Porque hoje, quando a gente faz aliança, é porque nós estamos na defensiva, os movimentos sociais, para tentar sobreviver, muitas das vezes. Mas, assim, a eleição do Lula, ela tem tem a assinatura de milhares, para não dizer milhões de jovens que vieram a refletir essa palavra de Deus no coletivo que a gente criou na Pastoral da Juventude. Eu realmente não... Eu tinha 1 ano, né? 2002. Só que a gente tem fotos de vida inteira daquele momento que Vila de Cava, onde eu moro, Vila de Cava parou. Em 2002, Vila de Cava parou. E era só uma multidão, era felicidade, a felicidade que a gente idealiza para ter daqui a 2 anos? Para ter daqui a 2 anos de novo, que é realmente um sonho mesmo. O que a PJ de ontem e de hoje não podem deixar de fazer? Eu acho que a Pastoral da Juventude de ontem e de hoje não pode deixar de ter um Cristo ao lado dos pobres. E é isso que nós temos que ter clareza, que é o papel de qualquer pessoa que reflita a palavra de Deus e carrega essas 2 letras
como uma das simbologias, né? Porque, por exemplo, eu estou 43, eu sou apaixonado pela Pastoral da Juventude e acho que um montão da minha geração, com 50, se você falar assim, ó, tem encontro da Pastoral da Juventude para a gente reencontrar a turma, a gente até se acha jovem, muitas das vezes. Uma síndrome de Peter Pan aguda que dá. Mas, assim, quando a gente vê que o teu trabalho, o trabalho de outros companheiros continua, né, e como eu falei, com essa profundidade de uma juventude, como eu falei inicialmente, para fazer a diferença, veio para fazer diferença, veio para incomodar, não veio para baixar a cabeça para ninguém, não veio para ser via de transmissão de um clero, muitas das vezes reacionário, não veio para ser via de transmissão de uma igreja que quer, como eu falei aqui anteriormente, que se brincarem vão voltar a ler a Bíblia em latim, vão celebrar a missa em latim, virado ao inverso do povo, né? Então, assim, eu acredito que vocês, nós do passado e vocês hoje, cumprem esse papel de manter acesa essa visão, pode dizer, revolucionária. Quem carrega essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Eu acho que todos nós do passado, que participamos lá, que hoje tem a voz, né? Já são a voz da Pastoral da Juventude, que viveram a Pastoral da Juventude na década de 80. Eu que sou pai, quando eu converso com meus filhos sobre aquele momento, alguns não conseguem entender, até porque uma só seguiu o catolicismo, mas com a ausência dessa visão mais coletiva de grupo de jovem, acaba não participando, porque não temos tanta alternativa, né? Infelizmente. Mas eu acredito que o que no passado teve e o que no presente tem, é isso. Essa chama viva de uma juventude crítica que tem que ser politizada, sim, senhor, que tem que, se for para ser pessoalista, que seja para ser petista, que seja para ser pedetista, que seja para ser de um partido de direita, mas o cara fala, não, eu acredito nisso, mas fale por quê. Mas assim, uma juventude politizada, sim, a Pastoral da Juventude, no dia que virar só para cantar e animar grupo, festinha de igreja, ela perdeu todo o sentido. Na hora que você, militante da juventude, ser linha de transmissão de crisma, só de grupo de crisma, né, eu acho que você no futuro pode ser a futura candidata a vereadora na tua cidade. Nós temos que formar os jovens para serem candidatos e candidatas nas eleições de 24. Projeto Novo no Poder tem que acontecer de novo. A igreja tem que... Porque sabe o que aconteceu com a Igreja Católica? Nós tivemos todo esse movimento rico que eu falei do Novo no Poder, mas foi porque a juventude peitou. Porque se dependesse da própria igreja, nós estaríamos sem ninguém. E sabe o que aconteceu? Com todo respeito, porque eu acho que a gente não deveria misturar política com religião. Mas se tem um setor que mistura, os evangélicos não brincaram nesses últimos 30 anos. Né? O projeto de poder deles é o projeto de poder mesmo. Então, hoje, quando eu vejo alguns padres apavorados, mas daqui a uns dias, se nós não se... Aí eu estou falando do modo geral, da igreja do modo geral. Se a igreja não tomar conta, dia de Nossa Senhora da Aparecida vai acabar, dia de padroeira... eu fui, só para dar um ponto, eu fui um dos vereadores que eu sofri, na época que a gente aprovou a lei para criar o feriado de Dia Nossa Senhora das Graças, que, se eu não me engano, é amanhã, dia 27, eu vou na missa, aqui de novembro. Em 2001, o pau cantou na Câmara. Em 2001, há 19 anos atrás, já tinha um grupo de evangélicos falando que não queria que Nossa Senhora das Graças fosse a padroeira de Mesquita. Se eu não me engano, foi a última cidade a emancipar, foi Mesquita, no Rio de Janeiro. E eles ficaram brigando comigo. O padre Serra me chamou e falou assim, Tafarel, isso não é só uma questão religiosa, é uma questão cultural. Então, vamos respeitar nossos irmãos evangélicos, sim, mas isso não tem nada a ver com religião. Então, assim, se a Igreja Católica não se preocupar com isso, coisa que não se preocupa, infelizmente, nós vamos ter um movimento aí de caça aí daquilo que a gente acredita como fé coletiva muito grande. Mas, assim, de modo geral, o que teve no passado, o que tem no presente, o que me faz ficar muito animado é ver, como eu falei, em 2018, o DNJ que vocês organizaram com uma maestria maravilhosa. Vocês foram um dos que organizaram e eu percebi a luz do mundo, a pitada de diferença com vocês, tá bom? Quais causas você vê como urgentes para PJ?
Então, assim, a causa urgente é a formação. Acho que vocês têm que se pegar na questão da formação. Não vamos deixar a formação vir via somente rede social. A rede social, ela contribui muito, mas o que cria liga é o encontro humano. Tá certo que nós estamos numa pandemia, não pode ter encontro, mas o que vai fazer a diferença é quando a pastoral voltar ativa do ponto de vista das reuniões, cai para dentro, não se furta de pedir a quem tem que pedir para organizar encontros de formação de liderança, encontros de formação religiosa, encontros de formação, né, assim, vocacional, porque os nossos padres, se a gente tem uma juventude ativa, a gente precisa formar nossos padres para quando eles saírem dos grupos de jovens, assumirem o vocacionado, eles têm que ser diferentes, eles não podem entrar num seminário para depois querer fazer ao contrário do que nós, eu tenho alguns padres que foram amigos meus da Pastoral da Juventude, que ela vai celebrar o reacionário que os caras têm, alguns eu, com todo respeito, que acho que isso aí, assim, não dá para dizer que só para nós o reino de Deus veio, tá ligado? Não dá para dizer que só para os revolucionários, os politizados, as pessoas que pensam de modo como nós pensamos, que a igreja também é para os reacionários. Pô, mas eu fico abismado quando eu vejo certos padres que foram formados com a gente. Então, o lado vocacional, como eu falei, o lado político, eu acho que o principal desafio para vocês é esse. Inclusive, esse ano era um ano que ia ter muita formação, muita. Que o calendário que a gente montou na ampliada do ano passado estava muito cheinho. E, inclusive, foi o quê? Final de semana passada, a gente teria um encontro que seria quinta, sexta, sábado e domingo. E tava começando a ser planejado, aí as ideias ficam pro ano que vem. Que, inclusive, a gente tá pensando num calendário que, se eu não me engano, se possível, a partir do segundo semestre, que é mais ou menos a previsão para vacina e tal. Então, é bom. A gente vai ter bastante informação. Eu acho que vocês só não podem perder esse foco. Esse foco é fundamental. Acabou a pandemia, reúna a turma do diocesano, já chama um primeiro encontrão, distribui ficha para os grupos de jovens, cada um pode trazer quantos for, fala, padre, enche de jovem lá, porque vocês têm que falar, vocês têm que pegar o que tem de material humano ainda. Eu estou te falando que eu e outros companheiros vamos se dispor a hora que tiver que ir para conversar com a juventude e criar essa mística. Porque, assim, uma coisa que é bacana, não é só a questão da política. Acho que o que fez a gente ser a diferença foi a mística que a Pastoral da Juventude tem. Então, a mística é fundamental, entendeu? Então, assim, mas se não criar essa relação humana, que eu particularmente senti muita falta de uns últimos 5, 6, 7 anos para cá, houve um esvaziamento desse momento de formação da Pastoral da Juventude. Pelo menos eu não soube se teve, tá, entendeu? Então, assim, eu quero até pedir desculpa. De repente, eu estava em outra agenda política, então, não, mas se teve, foi bom, mas tem que ser mais ativo e dar mais publicidade. Qual o maior desafio você acha... Qual o maior desafio você acha que será preciso enfrentar como PJ na igreja e na sociedade? O maior desafio é lutar contra o reacionarismo. A lógica reacionária, que, como eu falei, que é levar a sociedade ao... Assim, que a Igreja Católica, historicamente, ela, infelizmente, apoiou a escravidão, apoiou, isso historicamente, não é eu que estou inventando, apoiou o nazismo, apoiou as ditaduras mundo afora, só não apoiou a ditadura cubana, que é a que deu educação e saúde para o povo inteiro, incrível. Mas a ditadura toda na América Latina foi apoiada pela Igreja Católica. Então, infelizmente, a Igreja Católica tem sangue, infelizmente, dos índios, dos negros, dos militantes de esquerda na mão. Frei Tito foi assassinado, assassinado porque ele se suicidou depois de ter sido torturado, né? Muitos se dizem por conta da questão da morte do Marighella, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos que ter clareza a isso, que a juventude, o desafio para nós é lutar contra essa lógica que vem tirar direitos, e tirar direitos, né, humanos. É um absurdo quando a gente pega pessoas defendendo
a mesma lógica que nossos irmãos evangélicos, alguns, fazem. Eles falam de Jesus Cristo, mas valorizam torturadores. Né? Criam lógicas de destruição de ideias. Né? Porque quando chamam a gente de comunista, eu muitas das vezes pergunto para a pessoa que me chama se ela sabe o que é comunismo. Porque é loucura quando alguém chama um brasileiro do PT ou de esquerda de comunista. Ele não sabe o que é o comunismo. Nem para o lado bom, nem para o lado ruim. Ele não sabe nenhum das esferas, né, dessa tese do comunismo. Então, quando eu vejo alguém falar isso, muitas das vezes é clichê de internet. Mas, assim, o principal papel hoje da igreja, da Pastoral da Juventude, é ser agente transformador dessa sociedade na luta desse reacionário. Como eu falei, eu estou falando todo momento isso porque é uma coisa doentia quando você vê pessoas, por exemplo, aconteceu o caso do João agora, morto de forma cruel, mas assim, antes do João teve o cara do 80 tiros aqui em Guadalupe, que o exército fuzilou 80 tiros e a primeira coisa que algumas pessoas próprias dentro das igrejas falam assim, mas ele era bandido. Então assim, se a pessoa é bandida, ela pode ser assassinada com 80 tiros. Imagina, então, assim, nós estamos falando que Jesus, quando morreu na cruz do lado de 2 bandidos, ele deveria ter sido assassinado mesmo, porque Jesus não morreu, Jesus foi assassinado, foi preso, julgado politicamente, assassinado. Então, assim, quando eu falo isso é porque se a gente deixar, não só, né, nós vamos ser vítima dessa lógica que está levando a igreja a um obscurantismo muito grande. Então, vamos pegar os jovens que vão ter uma visão totalmente reacionária e vão ser pessoas reacionárias depois no futuro. Então, acho que o papel nosso é esse, ser diferente. Inclusive, é bom a gente lembrar esse ponto que Jesus Cristo foi sim um preso político. E eles que falam tanto de valorizar a vida, em nenhum momento eles estão valorizando a vida de verdade. E não estão. E o discurso deles mata pessoas todos os dias e todas as horas. Bom, a gente está chegando na nossa última pergunta agora. Inclusive, gente, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, podem mandar, que eu faço. Qual recado você diria para as juventudes que estão na PJ hoje? O recado que eu queria dar é que não desanimem, porque tem hora que desanima, tem hora que a gente, e nós vamos viver agora, pessoal, porque assim, você falou, você nasceu em 2000, tinha um ano em 2002, né, quando o governo do PT entrou. O teu retrovisor, quando a gente foi golpeado agora em 16, o teu retrovisor era o próprio PT. O que é o retrovisor? O entendimento de sociedade que tu tinha, o vida, era o governo com taxa de desemprego baixíssima, com jovens na faculdade. Você viveu a tua adolescência ouvindo falar que o PT é ladrão, é corrupto, mas você vê num Brasil próspero. Os meios de comunicação satanizando a gente, o nosso governo, mas você vivendo um churrasco. Hoje, quando eu entro nas periferias aqui do Chatuba, o churrasco é só de galinha de linguiça. Então, você viveu uma época de uma juventude que fazia churrasco com picanha, com carne. Eu estou falando de coisas populares. A cesta básica era barata, o povo comia. Infelizmente, não quero ser tenebroso. Esse projeto desse cara que está aí é a volta daquilo que eu tinha medo na época do Fernando Henrique, piorado. Porque era o medo de não poder ter o que comer em casa. Alguns estão brincando com isso, isso é horrível. Né? Esse apagão que teve agora no Amapá, né? A internet é uma fábrica de filosofias e de pensamento. Né? O cara, eu li hoje que falou assim, se você ouvir algum reacionário ou bolsonarista falando para você ir para Cuba ou Venezuela, fale para ele ir morar no Amapá. Porque eles já estão construindo essa sociedade privada de direito. Quem vai sofrer mais vai ser quem é mais pobre. Porque os mais ricos sempre vão ter espaço, vão sempre ter condições de ter. E uma sociedade que tem o pentecostalismo forte, né, bem baseado hoje, né, vai ser uma teia de aranha, pode dizer assim, para a massa de pessoas que vão estar desesperadas, porque o que está por vir com esse projeto bolsonarista
é que o Brasil se torne um México piorado. O México, os índices de violência não são comparados ao Brasil em nada. O Brasil é o céu comparado ao México, do ponto de vista da violência urbana. Então nós vamos viver aí dias que vão ser terríveis. Então, assim, acho que a mensagem que eu falo para vocês é resistência. Porque para fazer a diferença, como eu falei anteriormente. Eu posso falar, eu sou filha de mãe petista mesmo, fui criada sabendo, fui criada com tudo no coração. E foi tenebroso, tá sendo tenebroso. O dia do segundo turno foi um dia de baque. Não só, inclusive foi um dia que eu tava na igreja, missa de sétimo dia da minha madrinha. E sair da igreja escutando foguete e vendo as pessoas comemorando que pra mim já era o pior dia da minha vida e ainda tinha o pior, que é o início do desgoverno. E tudo isso a gente precisa ter força realmente para inventar. Gente, esqueci a palavra. Pra aguentar. Não era essa palavra, mas vou usar. E realmente a gente falava tanto de ser resistência. A gente precisa ser resistência para ter forças. Bom, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer mais alguma colocação? Deixa eu te pedir, Tafarel. Você preparou alguma coisa pra gente finalizar? Não, só concluir, agradecer o espaço. Estou aberto a outras oportunidades que tiverem. Pode me convocar hora, minuto, só me comunicar antes. Eu vou ter um prazer imenso de estar conversando com vocês para fazer conteúdo, para gerar conteúdo na rede social. Vocês devem estar nas redes sociais, é fundamental. Não deixe de estar. Tudo que vocês fizerem, toda semana, tem gente pra caramba para falar. Vocês podem ter aí toda semana 2, 3 para falar. Eu acho que gerar esse conteúdo é fundamental. Rede, rua é fundamental, tá bom? Obrigado mesmo, quero agradecer muito a vocês, não só nas redes sociais, mas se precisar da gente para qualquer outra coisa, eu estou à disposição, não só para falar, mas também para lavar uma louça se precisar no encontro, se precisar organizar alguma coisa, pode contar com o Tafarel, porque quem carrega essa marca possui a extrema mania de ter fé na vida. Um beijo, obrigado por tudo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Agora que terminou, vou fazer um comentário. Fiquei reparando nesse fundo. O fundo das latas foi ótimo. É quase... Tá aqui, é o pré-sexta-feira, né? Não, eu não bebo. Você acredita que eu não bebo? Eita! Eu parei de beber tem um tempo já. Bebia muito. Eu bebia na época da juventude. Agora eu parei de beber. Aqui é só os meus patrocinadores. Beijo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? Beijo. Beijão. Oi, socorro. Pronto. Gente, estamos terminando essa live de quinta, o nosso quintou. André, hoje o André só tá falando besteira no final, graças a Deus. O André só apareceu agora pra ficar falando as coisas que ele fala. Gente, eu acho que essa é a última quinta-feira do mês. Deixa eu ver aqui se é a última quinta-feira do mês. Mas eu acho que é. Novembro passou muito, 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 muito rápido. Eu acho que realmente é a última quinta-feira do mês. Deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho. Porque calendário eu não tô sabendo mais. Enfim, não tem como ver. Mas eu acho que é a última quinta-feira do mês. Quinta-feira que vem, a Milena tá aqui pra gente começar. Também tô com saudade, André. Pra gente começar dezembro. E é isso. Estamos finalizando 2020. Prestes a começar. É a última quinta do mês. Prestes a começar um novo ano. Que a gente vai ter live sempre. A gente vai continuar junto em 2021. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a nossa live, que está assistindo agora, que está assistindo no IGTV e agora no YouTube também, porque as lives também vão para o YouTube. Muito obrigada por nos assistir, por nos acompanhar em todos esses meses. Eu acho que a gente está junto desde setembro. Gente, acho que é setembro.
ou setembro ou agosto. É isso, gente. Muito obrigada. Nos sigam em todas as nossas redes sociais. A gente tá no Insta, aqui no Insta, obviamente, né? A gente tá no YouTube, a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter e a gente tem um blog. Tudo é oficial PJDNI. E o canal do YouTube é Pastoral da Juventude Diocese de Nova Iguaçu. Agora, essa vez, gente, depois de muitas lives eu decorei arroba. E é isso, gente. Muito obrigada. Em breve, além das lives, a gente vai ter conteúdo no IGTV e na rede social ao lado, que não pode falar o nome porque o Instagram tira, mas é o TikTok. Mas eu acho que ele não vai tirar porque eu falei rapidinho. É isso, gente. Muito obrigada por nos assistir. Boa noite. E até a próxima.